Vamos ver quem vai ser o O primeiro. primeiro, né? A primeira fui eu. Quem vai dar o primeiro bom dia. Ai, tem a dó. O povo tá dormindo ainda, será? Acorda, povo. Opa! Hoje teve gente que ganhou da Simone aí, ó. É, quem Ah, foi? aí, ó. Maria Maria Célia. Célia, bom dia, Saudade. Maria Célia. Bom Simone, dia. Simone tá devagar hoje. Maria Célia, bom dia. Bom dia, Márcia Bom dia, amiga. Pegoraro. Que Deus abençoe vocês. Adriana, bom dia. Oi, Adriana. Esse aqui eu não vou mostrar, não. Ah, é o bem. Mark, bom dia. Tem plateia aqui. O pai, a mãe. Marciana, bom dia. Que Bom bom dia. tê-la novamente conosco. A Selma, bom dia, Bom Selma. dia. Deus esteja conosco. Bom, meus irmãos e irmãs, vamos dar início, então, à nossa escola dominical desse domingo, para que a gente não perca muito tempo, né? Márcia Carvalho está conosco. Bom Oi, dia, Márcia. Márcia. Esteja conosco. E aí a gente dá continuidade aos nossos estudos. As nossas lições desse semestre, para que o pessoal vá se situando aí, as nossas lições elas estão tratando de personagens da Bíblia, né? Trazendo características e escritos desses personagens, tentando aproximá-los de nós, aproximá-los da nossa própria vida também. E como a gente está fazendo um rodízio entre os professores e professoras e as salas, as turmas, elas estão em tempos diferentes, então nós vamos sempre fazendo um rodízio aí também de personagens do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, domingo passado, como foi o Muca que deu a aula e ele é professor da sala das mulheres, elas estão estudando os personagens ou as personagens do Antigo Testamento. E as outras salas, como a turma da Priscila, que são os adolescentes, e os próprios homens, que é a turma do Linneu, estão estudando já os personagens do Novo Testamento. E aí a gente vai fazendo esse rodízio aí entre os personagens do Novo e do Antigo Testamento, né? Então, temos aí a participação do reverendo Anderson. Bom dia, reverendo. Claudinha, pastor. Claudinha. A dona Raquel lá de Rio Preto. Eduardo, bom dia, Eduardo. Bom A dia. Claudinha, bom dia, Claudinha. Seja bem-vinda, minha irmã, à nossa escola dominical. A Claudinha é a coordenadora da escola dominical lá da Igreja Central, né? E como nesse momento eles não estão tendo escola dominical, eles se juntam a nós, como de vez em quando a gente se junta a eles. E aí, aproveitando aqui, eu quero fazer o convite para os adolescentes e os jovens da nossa comunidade para se juntar aos jovens e adolescentes da Central e das outras congregações também, às quartas-feiras, que nós estamos tendo um trabalho em conjunto, liderado pelo pastor Anderson. Às quartas-feiras nós estamos tendo um tempo de jovens e adolescentes em conjunto. Então a gente vai fazendo esses trabalhos de cooperação e ajuntamento na escola dominical,
o Jardim Primavera produz e a Igreja Central está sempre junto com a gente. E nas quartas-feiras, o pastor Anderson tem ministrado estudos bíblicos às 7h30 e às 8h30 o grupo de jovens e adolescentes se reúne juntamente com os adolescentes e jovens da Igreja Central. Então fica aí o convite para todo mundo poder participar, tá bom? Irmãos e irmãs, a nossa lição hoje será ministrada pela irmã Priscila e nós iremos estudar sobre Pedro. Nós teremos um olhar um pouco agora a vida de Pedro, a sua personalidade, o seu caráter, o seu jeito de ser e tentar aproximar Pedro de nós, né? Ver o que Pedro tem para nos ensinar e tem para contribuir com a nossa caminhada. E aí, pensando na questão de Pedro, nós vamos falar bastante sobre temperamento e posicionamentos de Pedro, o crescimento dele, a transformação de pensamento, de jeito de ser. Eu queria indicar para os irmãos este livro aqui, Temperamento Controlado pelo Espírito. Esse livro ele é bastante interessante, do Tim LaHaye. Ele, pela Edições Loyola, já tem versões mais atualizadas desse livro, tá bom? Esse livro já é uma edição mais antiga, e esse livro era da minha irmã, que passou para minha mãe, que depois passou para mim. É um livro que está circulando, e esse livro ele não é muito aprofundado, ele é um livro mais básico e mais superficial, mas ele nos ajuda bastante a nos autoconhecer, conhecer o nosso temperamento, porque nós precisamos nos conhecer para poder pedir para que Deus mude aquilo que precisa ser mudado, aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, pensando na vida de Pedro, pensando nas transformações que Pedro teve, me veio à mente esse livro que eu tenho aqui comigo. E ele nos ajuda, então, a nos compreender, a olhar para nós e descobrir quais são os nossos temperamentos, que jeito que somos, né? E aí, a partir disso, buscar no Espírito Santo a transformação da nossa vida. Antes de passar a palavra para Priscila, eu quero registrar aqui, então, o pastor Anderson fala: parabéns pela boa e abençoada iniciativa de compartilhar esta escola. Estamos juntos, meu irmão. A Edith está conosco também, a irmã Edith, minha mãe do coração, lá em São Carlos, participando com a gente. Bom dia, Edith. Né? E aí, eu estou sentindo, eu acho que a pessoa está... eu ia falar dela, ela apareceu, estava sentindo a falta do bom dia da Simone, ela apareceu aqui depois, ela deu a chance para um monte de gente aí falar bom dia antes dela, né? Priscila, a palavra está com você, seja bem-vinda novamente, linda as bailarinas atrás de você, né? É o quarto da Larissa. E nós passamos a palavra para você também, para você poder ministrar a aula. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra com os irmãos. Só antes de você dar continuidade, antes que o pessoal me cobre, tá aqui a minha água, busque a sua água aí, meu irmão. O café, tá aqui o café. E especialmente para o pastor Anderson, tá aqui as bolachinhas, tá bom? Pastor Anderson, está servido aí, ó, pastor. Quiser vir aqui participar comigo aqui, seja bem-vindo. Agora sim, Priscila. É uma alegria, mais um domingo a gente estudar a palavra. É uma grande responsabilidade,
principalmente pelo personagem que vamos conhecer hoje, né? Uma pessoa muito polêmica, de um temperamento muito impulsivo, mas ao mesmo tempo uma pessoa que nos ensina a domar os nossos sentimentos. Porque Jesus trabalha na vida de Pedro, não de uma vez, mas com doses homeopáticas, e nós vamos ver isso hoje, né? Como eu começo lá na nossa classe, e aliás estou morrendo de saudade dos meus alunos, um coração para vocês, a gente tem um trecho da nossa revista que fala para início de conversa. Ele vai falar do que nós vamos pensar hoje, né? E nós vamos pensar sobre Pedro. Quem foi Pedro? Quem é Pedro? O que você conhece sobre Pedro? Foi um discípulo? Foi. Mas o que ele fazia? Então vamos contextualizar Pedro na história e na caminhada do ministério de Jesus. E o nosso texto base de hoje é o livro de Mateus, no capítulo 16, dos versos 15 a 19. Eu posso fazer a leitura, pastor? Sim, claro. Mateus, capítulo 16, dos versos 15 a 19. E é bom a gente entender o contexto desse trecho específico da palavra, porque não é no começo do ministério de Jesus. Essa conversa, esse diálogo, já está mais para o fim do ministério. E, para que os irmãos entendam, Jesus pergunta para o povo, para os discípulos, desculpe, quem diz o povo ser o filho do homem? Voltei um pouquinho no texto. Olha lá no versículo 13. Quem diz o povo ser o filho do homem? E no versículo 15, nós vemos assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus faz duas perguntas para o seu grupo. Primeiro, o que os outros falam e o que eles falam, o que eles acham quem é Jesus. E aí Pedro já é o primeirão a responder. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele já tinha uma certa caminhada com Jesus, ele e os outros discípulos já sabiam quem era Jesus, eles já tinham essa resposta. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, conforme Jesus caminhava com eles, eles foram aprendendo quem era Jesus. Foi revelação vinda de Deus para eles. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sob a palavra de Deus, o inferno não tem poder. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Pedro recebeu as chaves do reino de forma simbólica ou de forma real? Temos muitas perguntas hoje para aprofundar e conhecer mais. E aí, se a gente voltar no comecinho do ministério de Jesus, quando ele faz o chamado, quem são os primeiros a serem chamados? Pedro e seu irmão André, filhos de João, que eram o quê? Pescadores. Então, Pedro já tinha uma profissão. Pedro era um homem que tinha família. Nós vemos que Pedro tinha uma sogra, então ele era casado. Em alguns trechos, a gente percebe que, inclusive, sua esposa o acompanha nas viagens. Então, Pedro era um chefe de família. E ele era um pescador. Então, ele tinha casa, ele tinha trabalho, tinha um ofício. Mas também Pedro, eu acho que ele era curioso. Por quê? Se você tem uma vida estabilizada, quietinho no seu canto, você vai largar tudo para seguir alguém que você nunca viu na sua vida? Que você não conhece, não sabe de onde veio, para onde vai, você não sabe nem se você vai ter comida para comer, se você vai ter um lugar para dormir. Mas foi exatamente esse o convite que Pedro recebeu. Pedro e mais 11. Pedro e seu irmão. E aí? O que vocês acham que pode acontecer?
E hoje eu quero convidar vocês a fazerem perguntas. Vamos debater juntos esta lição. Pedro tem muitas particularidades. Será que você se encaixa em alguma delas? Será que você tem o temperamento parecido com Pedro? O que você olha em Pedro que você reconhece em você? São perguntas que precisamos responder. Então, a caminhada de Pedro com Jesus começa no seu convite para ser discípulo, um convite que é prontamente aceito. Talvez eles estariam buscando um desafio, uma emoção, uma aventura, não sei. E você, adolescente? Muitas vezes você pode receber um convite desse. E aí? Será que esse convite vem da pessoa certa? Será que esse convite vai te fazer bem? O que você me diz? Pedro começa a ser protagonista de muitas histórias junto com Jesus. Temos vários episódios de atitudes de Pedro, né? Por exemplo, quando ele pede para andar sobre as águas. Algo que humanamente é impossível, porque a gente sabe que a gente afunda, ele consegue. Mas pela sua falta de fé, ou talvez sua imaturidade espiritual, o que acontece com ele? Ele afunda. Outro episódio interessante. Ele pergunta para Jesus quantas vezes deve-se perdoar. E Jesus muito sabiamente responde: Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Não é 490 vezes. São infinitas vezes. Porque nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós temos que aprender a perdoar. Outro fato legal que acontece e muito interessante nessa caminhada. Ele afirma que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, ele tem esta certeza. Dado o caminhar de Jesus no seu ministério, os seus milagres e curas, e tudo que Jesus ensinava através das Escrituras, porque Jesus muitas vezes cita as Escrituras para ensinar seus discípulos. Pedro vai aprendendo. E aí a gente vê que Pedro é cheio de qualidades e de defeitos. Cheio de qualidades e defeitos, como nós. Temos nossas qualidades. Deus nos fez cheios de dons e talentos, mas temos os nossos defeitos. E aí eu separei algumas características para nós pensarmos. O que a gente vê de qualidades positivas em Pedro? Arrisca uma, pastor? Não estou te ouvindo. Qualidade positiva? De De Pedro. Pedro era ousado. Eu acho que Pedro era corajoso. Ousado. Né? Porque lembra do fato que ele vai defender Jesus e corta a orelha do soldado. Ele não pensou duas vezes nessa atitude dele. Pedro era impulsivo. Às vezes, ter impulsividade, ter ousadia é bom. Nos dá aquela adrenalina. Mas tem horas que é perigoso. Quer ver uma outra qualidade no caráter de Pedro, na sua personalidade, que é positiva? Ele, embora fosse um pescador, e grave isso na sua cabeça, pescador naquela época não tinha estudo, não tinha conhecimento. Ele vai aprendendo da palavra. Mais para frente eu vou abordar um outro tópico sobre isso. Pedro, ele tinha sabedoria. Porque às vezes você tem estudo, mas você não tem sabedoria. Pedro tinha sabedoria. Porque ele prontamente afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele poderia falar: tu és o Cristo, ponto. O Filho do Deus vivo. Então ele sabia que Deus existe, Deus é. Quer ver outra qualidade de Pedro? Ele é um homem de fé. Ele é um homem de fé, porque nos momentos mais tensos da vida de Jesus, quem está presente? Pedro. A hora que Jesus está no monte orando, quem está junto? Pedro. A hora que Jesus está para ser preso, quem está junto? Pedro. Ah, mas Pedro era parecido? Não sei, talvez. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Pedro, como tem para a sua, jovem, juvenil, adulto.
e criança, Deus tem um propósito para nós. Nós não estamos aqui por um mero acidente do acaso. Então, mesmo que você tenha defeitos, saiba que você também tem qualidades. E que Deus quer te usar, apesar dos seus defeitos e com suas qualidades. Olha que interessante. Ah, mas Deus não quer pessoas perfeitas? Nossa, eu acho que seria maravilhoso se todos fôssemos perfeitos, mas não somos. Não somos. Mas embora as nossas imperfeições, Deus nos usa dentro das nossas qualidades. E isso como que eu posso dizer? É a maior prova de amor de Deus por nós. Embora as nossas imperfeições, Deus nos ama. E muitas vezes, nós não retribuímos esse amor. Quer ver outro fato interessante? Eu falei para vocês que Jesus vai transformando Pedro com doses homeopáticas, não é? Se a gente comparar Pedro com o apóstolo Paulo, como foi a conversão do apóstolo Paulo? Ele tem seus olhos cegados durante o caminho para Damasco, Deus fala com ele era um perseguidor de cristãos, e ele tem sua vida transformada nesse encontro. Pedro não. Pedro vai caminhando com Jesus, e a cada fato, a cada episódio, ele vai aprendendo. E é interessante que ele começa a ser mais usado por Deus depois de quando? Depois da ressurreição. Nós vamos ver isso lá na frente. Então, a gente pode dizer que a caminhada de Pedro vai numa linha crescente. Paulo foi assim, ó, numa reta. Pedro não. Cada um de nós é tratado por Deus de forma diferente. A minha experiência de conversão com Deus é diferente da experiência do pastor Adi, que é diferente da experiência do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, da Simone, das irmãs e dos irmãos que estão assistindo. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. E aí, o próximo tópico é que, quando ele é usado por Deus após a ressurreição de Jesus, já no primeiro sermão, quantas pessoas são convertidas em Atos? Os irmãos têm noção? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas é gente conhecendo e se entregando ao Senhor num sermão. Pedro é aquele Pedro que nega Jesus antes de Jesus morrer. Não, eu não conheço. Nega 3 vezes, não é uma só, não. E depois ele sai o quê? Pregando, depois da ressurreição. Ele deixa de ser um pescador de peixes e passa a ser um pescador de almas. Gente, olha, é muito difícil a gente ter uma mudança de caráter e de personalidade como Pedro teve. Ele mudou 360 graus sua vida. Lembra-se que eu falei para vocês que ele tinha família, esposa, irmão, sogra? Ele abandona tudo. Ele abandona tudo por Jesus. Tem coisas que nós não somos capazes de abandonar por Jesus, e isso nos preocupa. Não abandonamos a internet, não abandonamos o celular para ouvir a palavra. E hoje nós estamos usando estes recursos para estudarmos a palavra. Que contradição, né? A gente ter que usar aquilo que nos afasta para nos aproximar, né? O nosso contato físico não existe hoje. Pedro teve uma mudança sim na vida dele. Demorou. Quantos anos de ministério Jesus teve? 3? Foram 3 anos caminhando, aprendendo. E depois Pedro vai ser muito, muito usado por Deus. Demais. Vai deixar de ser uma pessoa sem estudos. Olha lá, de um homem sem estudos, ele passa a ser escritor de epístolas. Você conhece pessoas que não sabem ler e escrever? Eu conheço. Eu conheço a ânsia que essas pessoas têm de poder se comunicar. Porque hoje a escrita é o nosso meio de comunicação. Tem pessoas hoje que não conseguem utilizar um celular, não conseguem usar um Facebook, não tem essa habilidade. Então, você imagina que Pedro seria um analfabeto tecnológico nos dias de hoje. E como que ele vira escritor? E ele não escreve só uma epístola, ele escreve 2.
Como que ele tem capacidade para preparar um sermão? Por quê? Porque Deus o capacita. Na lição passada, nós vimos isso também. Que quando estamos dispostos, quando queremos fazer as coisas, Deus nos dá capacidade. Deus nos dá habilidade para aprender. Esses dias nós estávamos conversando em casa e eu não sei que cargas d'água entramos no assunto de saber escrever com as duas mãos. Eu tive uma fase da minha vida que eu tive tendinite que eu não conseguia escrever com a mão direita. E eu me obriguei a aprender a escrever com a mão esquerda. Eu estava na faculdade, eu precisava entregar trabalho, tarefa. Eu fui me condicionando, todo dia treinando um pouquinho. No começo foi horrível, foi difícil, a letra era feia, você não entendia nada. Mas com treino e habilidade e dedicação, eu consegui. Na obra do Senhor é a mesma coisa. Nós temos que treinar, nos capacitar, estudar e aprender para poder fazer. Acreditem, não está sendo fácil preparar essas aulas, é muito diferente das nossas aulas presenciais. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler o texto, separar os tópicos, estudar mais a fundo o personagem. E na hora que chega para apresentar, eu tô com as mãos geladas. Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu vou dar algum fora? Mas é exatamente isso. Eu estou disposta. Então, eu peço que o Senhor me use. Você adolescente, você juvenil, que se acha incapaz, não pense assim. Você é muito capaz. Você tem muitas qualidades. Basta você colocá-las a serviço do Senhor. Basta você estar disposto. Quer ver uma pessoa que... Du, permite eu falar de você, Du. Vocês sabem quem está nos ajudando com a transmissão do nosso culto? O Eduardo. O Eduardo, filho do Muca. Um beijo, Du. Ele está usando a habilidade que ele tem de tecnologia. Ele está disposto, se mostrou pronto a ajudar. E nós estamos transmitindo o culto pela habilidade dele, o Maurício. Os dois jovens. Então, nós temos condições de fazer as coisas para Deus, sim. Nós temos condições de fazer as coisas em casa para a mãe e para o pai também. Né, companheirinhos e companheirinhas. Pedro não tinha estudo. De repente, ele era um pregador, um escritor. Você mostre boa vontade, que você vai conseguir. E aí tem o detalhe, né? A gente olha Pedro, cheio de defeitos, de imperfeições, mas Jesus enxerga nele o quê? Olha aí que a gente pôs no tópico. Possibilidade de mudança. Ninguém nasce engessado. Ninguém nasce aquela coisinha quadradinha, bonitinha, que não muda. Nós somos seres que temos capacidade de mudar, capacidade de aprender. Nosso cérebro, a gente usa só 10% dele. Muito pouco, né? Tão grandinho, ó, já pensou usar só 10%? É um pedacinho. Não é assim. Deus nos fez capazes de aprender. Deus nos fez capazes de melhorar. E por que não fazemos? Muitas vezes somos como Pedro, egoísta. Ah, mas se eu fizer, ai, tem que repartir com os outros, tem que ensinar os outros. Não dá vontade. Não, eu penso só em mim, os outros que se danem. Desculpe o termo, é muito feio, mas é verdade. O egoísmo, a soberba nossa, a nossa inconstância, Pedro tinha isso também, viu? Nos fazem andar para trás. Nos fazem regredir ao invés de caminhar para frente. Mas Jesus olha as nossas qualidades. E é nelas que ele quer trabalhar. Para minimizar as nossas imperfeições. Para que de uma imperfeição você possa fazer algo melhor. Quando eu aprendi a tocar piano, eu não aprendi a tocar música popular. Então, muitos corinhos da igreja eram com acordes. Minha mãe foi lá na banca de revista. Na época que eu estudava, tinha uma revistinha chamada Teclado. Eu tenho ela até hoje. E eu fui decorando os acordes para aprender a tocar, porque a forma que eu aprendi a tocar piano era diferente. Mas eu queria o quê? Eu queria aprender. Tinha outro jeito? Não tinha. As professoras da época não ensinavam piano popular.
E eu fui me virando. É lógico que no começo você sofre. Quando eu comecei a tocar em Bilac, meu Deus, eu lembro do seu Dorival Carnevale. Ele falava, nossa, Priscila, mas você tá melhorando. Mas dava uma vergonha. Porque você começa a tocar, você não sabe tudo. Eu tava aprendendo. E aí, com o tempo foi passando, eu fui aprendendo mais. Um dia ele chegou em mim e falou assim, nossa, Priscila, eu lembro do primeiro culto que você tocou e olha como você tá tocando agora. Foi uma caminhada. Coitado do ouvido dos irmãos, né, que aguentaram, mas tudo bem. Ele me motivou com uma palavra tão simples. Ele falou, você tá indo bem. O primeiro culto foi uma tragédia. Toquei mal pra caramba. Falava, ai meu Deus do céu, tô no lugar errado, na hora errada, fazendo tudo errado. Mas eu não desisti. Meu pai não desistiu de mim. Meu pai foi ele ia lá com o ferrãozinho dele, vai, você vai tocar, você vai tocar. E hoje eu toco. Se a gente desistir, a gente nunca vai alcançar nada na vida da gente. Na primeira dificuldade de desistir, Jesus não desistiu de Pedro. Embora Pedro fosse toda essa coisa que a gente viu aí, impulsivo, teimoso, egoísta, interesseiro, soberbo, inconstante, Jesus não desistiu dele nem um minuto. E ele também não desistiu de si mesmo, porque ele poderia ter abandonado o grupo. Mas ele não abandonou. Ele estava gostando do que ele estava aprendendo. Ele estava gostando do que ele estava fazendo. E esse é o grande barato. Jesus, a hora que ele nos ensina, a gente aprende a gostar. A gente aprende a gostar da palavra. Eu não sou professora formada, mas já faz mais de 20 anos que eu dou aula. Então eu aprendi a gostar, a fazer. Estou disposta. Será que Pedro tinha toda essa disposição? Você acha, pastor? Eu vejo Pedro com todos os defeitos dele. Pedro, ele era bem intencionado. Se a gente olhar as ações de Pedro que foram registradas pelos evangelistas, apesar de Pedro ser intempestivo, ser aquele cara estouradão, aquele cara que faz as coisas meio que sem pensar, Pedro era extremamente bem intencionado. Se a gente vê o que Pedro fez, as ações que ele fez antes lá de Atos, aquilo que foi registrado pelos evangelistas, as ações de Pedro, mesmo que atrapalhadas, mesmo que de forma que causavam um certo desconforto, eram ações bem intencionadas. Quando Pedro ele fala para Jesus que, imagina, o senhor não vai morrer, né? Ele tentando fazer Jesus mudar de ideia e mostrar que Jesus não precisava morrer, e aí Jesus precisa dar uma palavra extremamente forte, talvez uma das palavras mais fortes que Jesus pronuncia para os seus discípulos, é quando ele fala para Pedro, afasta de mim, Satanás. Você tá como se Pedro estivesse sendo usado ou tendo atitude diabólica ali, mas Pedro, nessa ação, ele está bem intencionado, ele quer preservar a vida do seu mestre, a vida do seu amigo, né? Então, assim, Pedro é extremamente bem intencionado. Só que ele tinha os defeitos dele, né? Como você disse, Pedro não era perfeito. Como nenhum de nós é perfeito, né? Todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, nós não sabemos tudo. Aliás, esse é o tema, vai ser o tema do nosso culto hoje, né, a questão da sabedoria, de não saber tudo e ter que buscar a sabedoria em Deus, dando aqui um spoiler do culto de hoje, né, que nós vamos ver o texto lá de Salomão, pedindo sabedoria para Deus. Pedro também, ele tem as suas limitações, né? Um cara iletrado, era pescador. Aí uma outra qualidade de Pedro era muito trabalhador,
né? Um cara que era esforçado, levantava cedo para trabalhar, muitas vezes tinha que trabalhar durante a noite, porque muitas fases da pesca é feito à noite, não de dia. Então Pedro era trabalhador, só que ele tinha o seu jeitão meio estouradão, né? Mas Jesus enxergava nele possibilidades de mudança e possibilidades de ser usado. Deus, ele olha aquilo que temos e usa a favor do reino, né? Mesmo a gente sendo cheios de defeitos e sendo extremamente limitados, eu reconheço, por exemplo, as minhas limitações, os meus defeitos, mas Deus, ele pega tudo isso e coloca, transforma em coisas boas para serem usadas no reino de Deus, né? Com certeza. E eu vejo Pedro uma pessoa muito bondosa. Ele não fazia as coisas para prejudicar ninguém. Embora ele tenha tido aquela atitude impulsiva de cortar a orelha do soldado, ele estava defendendo Jesus. Mas Pedro tem atos de bondade. Pedro tem atos de misericórdia. Quando ele está na porta da igreja e fala para o cego que ele não tem nada, mas o que ele tem ele dá, ele vê a necessidade da pessoa. Ele se compadece da pessoa. Embora toda essa impulsividade dele, ele é generoso. Uhum. E Jesus vê as nossas qualidades como gatilhos para a mudança. Então, Jesus vai atuando na vida de Pedro e transformando e tratando o seu caráter. Então, de inconstante, ele passa a ser constante. De impulsivo, ele passa a ser corajoso. A gente vê a mudança no caráter de Pedro aí. De egoísta, ele passa a ser humilde. De interesseiro, ele passa a ter espírito de oração e amabilidade. De soberbo, ele passa a ser um homem de fé maduro. Ele se torna um líder. Então, Jesus trabalha todo esse tempo na vida de Pedro para prepará-lo lá para frente. Nesse texto, não quer dizer que Pedro é a pedra angular da igreja. Não, a pedra é Jesus. Pedro seria instrumento de Deus para que a igreja se propagasse. Essa é a mensagem. Tem muita gente que deturpa esse texto. Pedro vai ser aquele que vai ajudar o evangelho a crescer. Ele vai ser testemunha. E embora todas as suas características negativas, em nenhum momento ele é descartado. Você é juvenil, você é jovem, você é adulto, você é criança. Todos vocês são importantes. Jesus não abandona ninguém. As pessoas podem nos abandonar, né? Talvez os grupos a que a gente pertença, pelo fato da gente não corresponder em determinada expectativa ou atitude, nos abandone. Isso é muito comum entre adolescentes. Para você participar do grupo, você tem que fazer isso, senão você não participa. Nós não somos descartáveis para Deus. Nós não somos lixo. Nós somos o que Deus fez de melhor. Se aquele grupo não te aceita porque você é metodista, porque você é cristão, aquele grupo não serve para você. Aquela pessoa não serve para você. Que você serve e importa muito para Deus. Você pode ter uma personalidade forte, você pode ter uma personalidade mais branda, mas você é importante para Deus. E aí, eu lhes pergunto, muitas vezes, como nós nos portamos em relação às pessoas que se afastam do nosso convívio na igreja, do nosso convívio até na família? Como nós nos portamos? Nós acolhemos essas pessoas quando elas voltam? Nós acolhemos com amor e carinho? Quando Pedro nega Jesus, e ali foi um momento tenso, eu acho que Pedro não voltou para junto dos outros discípulos. Demorou um pouquinho. Ele ficou pensando, porque depois cai a ficha dele, que ele fez algo que Jesus já tinha falado para ele que ele ia fazer, e que ele falou que ele não ia fazer, porque ele falou para Jesus que ele não ia negar Jesus, mas ele negou. Então aí começa realmente o processo de conversão de Pedro. E aí eu acho que ele volta para o grupo até com um certo receio, porque o grupo sabia dessa afirmação dele e da negação.
Então ele volta com um certo receio. Como que eu vou ser recebido? Mas sabe, como eu já falei no começo, nós não temos o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém. Temos que abraçar e acolher. Essa é a nossa função. Temos que ser amorosos e carinhosos. Embora tenhamos sido magoados. Eu acho que doeu no coração de Jesus a hora que Pedro o nega. Doeu. Doeu muito. Mas Jesus não o abandonou. Pelo contrário, é aí que ele começa a ser grandemente usado. Então, se você está longe, longe da palavra, longe da igreja, volte. Ninguém vai te condenar. Quem sou eu para fazer isso? Quem é o pastor? Quem é o seu irmão? Nós estamos aqui para acolher. E uma igreja acolhedora é uma igreja amorosa. É uma igreja quente, que a chama queima. É uma igreja que cresce em qualidade. Às vezes não cresce em quantidade, mas uma igreja acolhedora cresce em qualidade, cresce em convívio, cresce em aceitação. Nós muitas vezes criticamos as pessoas pelo jeito que elas são, porque às vezes vemos nelas algum defeito nosso. É o efeito espelho que a gente fala. Mas precisamos amar as pessoas, aceitá-las, acolhê-las. Hoje o que mais falta, e nesse período de pandemia só piorou, é o acolhimento. É o abraço, o carinho, o aperto de mão, que a hora que a gente voltar talvez não vá acontecer. Nós vamos ter que nos domesticar, nos treinar para receber esse abraço mais para frente, né? O aperto de mão, o beijo, mais para frente. Mas vai acontecer uma hora. Enquanto não acontece, vamos ser acolhedores com palavras, com gestos, com ações. Pastor, me permite aqui uma observação? A Márcia Pegoraro colocou aqui, me lembrou meus primeiros cabelos na escola de cabeleireiros. Eu sabia que eu queria, mas Deus foi me impulsionando através de oração e amigos que Ele colocou em meu caminho. É assim mesmo, Márcia. E hoje você desenvolve um trabalho excepcional no seu salão, porque eu sei que você entrega no cenáculo para os seus clientes, eu sei que você entrega a voz missionária, tem lá para leitura. É assim mesmo que Deus usa e age. Você não virou uma grande cabeleireira da noite para o dia. Você foi aprendendo, aprimorando, fazendo cursos, treinando. Não é nada fácil, olha aí. Mas Deus não me deixou desistir. É assim mesmo. Deus não desiste da gente. Deus não esquece da gente. É a gente que esquece dele. Muitas vezes a gente esquece dele. Agora, não esquece de nós. Agora o bicho vai pegar pro teu lado aí, ó. Socorro! Depois de tudo isso que você falou, da impulsividade de Pedro, né, do jeito estouradão de Pedro aí, Pastor Anderson, ele quer pegar você aí, ó. Que consequências nossa impulsividade pode nos trazer? Eu sou uma pessoa, às vezes eu me vejo muito em Pedro. A impulsividade, por um lado, ela é boa, por outro, ela é ruim. Tem coisas na vida da gente que a gente tem que levantar e resolver, que a gente não pode deixar para depois. Eu sou uma pessoa assim, se eu tenho que fazer, eu faço hoje, não vou deixar para amanhã, porque eu nunca sei como vai ser o dia seguinte. Mas a impulsividade, quando ela é usada negativamente, ela só vai nos prejudicar. Talvez não te prejudique fisicamente, mas te prejudique emocionalmente. Tem pessoas que são tão impulsivas que são cardiopatas, hipertensas, diabéticas. A gente já vê os estudos aí provando que 80% das doenças são de fundo emocional. E a impulsividade é um dos gatilhos para doenças emocionais. Tem pessoas que são impulsivas e acabam tendo síndrome do pânico, porque não dá conta de processar tudo aquilo. Então, nós precisamos aprender, e aí eu vou lá em Gálatas, que está os frutos do Espírito, pastor? Gálatas, Sim, sim.
Em Gálatas, nós vemos os frutos do Espírito. É paz, amor, alegria, bondade, longanimidade. Longanimidade é contar até 10. Às vezes a gente tem que segurar essa impulsividade nossa. Às vezes não, tem que segurar. Porque se a gente fala tudo que a gente pensa, às vezes a gente magoa alguém. Se a gente faz tudo que a gente pensa, pode ser que prejudiquemos alguém ou a nós mesmos. Então, nós temos que controlar. Isso chama domínio próprio. Sim, e eu vejo, Priscila, que a impulsividade, muitas vezes, nos prejudica, porque geralmente uma pessoa impulsiva, que age no calor das emoções, ela não pensa, ela deixa para pensar. Na Depois. verdade, depois que o estrago está feito, aí ela vai tentar analisar e consertar, e muitas vezes o conserto não dá certo, né? Às vezes Então, nem dá para consertar, né, pastor? exatamente. Então, impulsividade, muitas vezes, agir no calor das emoções, fazer as coisas meio que sem pensar, a gente corre o risco de prejudicar alguém, ferir alguém, né, ofender alguém, porque simplesmente agiu na emoção, agiu sem pensar. Se Pedro tivesse parado para pensar um pouco sobre as coisas que ele falava, por exemplo, na questão que eu citei de tentar mudar, falar para Jesus que ele não precisava morrer, imagina, que isso não está certo, tal, tudo. Se ele tivesse parado para pensar no que Jesus já vinha dizendo antes, ele não precisava ter levado aquela sapatada de Jesus, né? Quer ver outro episódio que ele levou um tonho? O lava-pés. Não, Exatamente. senhor, não lava só meus pés, não. O senhor vai lavar o corpo inteiro. Não, ele nem esperou Jesus falar o que ia acontecer, né? Pedro é Exatamente. ansioso pra caramba. E a Né? gente é ansioso também. Eu sou um pouco ansiosa. Exatamente. Ah, não vai acontecer. Mas a gente tem que aprender a controlar, tem que aprender a esperar. Exatamente. Pedro, a impulsividade de Pedro gerava uma ansiedade que acabava não deixando ele ter um domínio próprio, né? Um colega meu perdeu a chance de ser contratado na empresa que eu trabalhava porque era impossível demais, né? E aí ele não controlava. E quando ele estava na entrevista, ele me contou isso depois, né? Ele estava na entrevista para ser contratado e foi perguntado para ele, a entrevistadora perguntou para ele um dos defeitos que ele tinha. E aí ele nem pensou, já respondeu. Eu faço as coisas sem pensar. E aí o que acontece? E ainda ele deu exemplo, né? Ele falou assim: se alguém ficar me perturbando, eu dou um soco na cara. E Ai, depois socorro. eu vou ver o que eu faço. Pergunta se ele foi contratado. Claro que não. Óbvio. Então, assim, a impulsividade muitas vezes nos prejudica em muitas coisas. Claro que a gente precisa distinguir impulsividade, pessoa estourada, pessoa que age no calor das emoções e pessoas que são proativas, pessoas que têm uma vontade de fazer as coisas. Né? Aquela pessoa que não é só reativa, ela também é ativa, ela se propõe a fazer as coisas, mas a gente tem que se propor a fazer as coisas, mas pensando, usando a razão. Né? O outro lado também eu acho que é verdadeiro, uma pessoa que é só reativa, uma pessoa que é extremamente calma demais, ela também às vezes perde o time do agir, né? Perde o time do negócio, e aí também não agiliza o processo. E eu acho que Deus, ele olha tudo isso e fala assim, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser, mas eu vou usar esse jeito dele para o meu reino, para as coisas boas da vida, né? Pense em E aí, Deus fazendo uma salada de fruta. Pense numa salada de fruta. Vai banana, mamão, maçã, laranja.
Tem gente que põe leite condensado, né, pastor Anderson? Deus usa o que tem de melhor para fazer a obra dele. Para virar uma salada de fruta, tem que ter o sabor de cada fruta. É assim a vida da gente. Nós temos que usar o que nós temos de melhor. O que nós temos de pior precisa ser consertado e aprimorado. E aí, ó, pastor, só aqui pelo Marcos coloca assim: pelo que entendi no texto, seria Jesus dando autonomia para Pedro iniciar os trabalhos após a partida. É isso mesmo. Já é uma preparação, porque a partida de Jesus starta o crescimento da igreja exponencialmente. Cada apóstolo vai para um canto e começa o crescimento da igreja. Jesus está dando autoridade para Pedro. Ó, Pedro, você vai começar, vai ter um sermão e você vai pregar e você tem que estar preparado. Deus está nos preparando. Você está pronto para ajudar? E é exatamente isso. E eu acho que isso que o Marcos fala, a gente vê nitidamente isso no início da igreja, né? Eu acho que o texto bíblico ele quer mostrar isso, mas também isso serve para todos os segmentos da vida, né? E eu acho que aqui é interessante, Priscila, a gente mostrar e enfatizar a questão do equilíbrio das coisas. O grupo de Jesus, o primeiro grupo, aquele grupo que deu início à igreja, ele era um grupo bastante heterogêneo, mas ao mesmo tempo equilibrado. Ao mesmo tempo que você tinha, que a igreja tinha um Pedro impulsivo, um Pedro que era estouradão, um cara que era conhecido até como trovão, né? Aquele cara que explode mesmo. Você tem um João que é extremamente amável, um cara que fala do amor, quem vai cuidar de Maria depois, né? Então, recebe assim, uma missão. Exatamente. Então, eu acho que a igreja também precisa desse equilíbrio, desse ajuntamento de temperamentos. Né? Pessoas que são impulsivas, que são líderes, mas também precisa daqueles que acalmam, aqueles que colocam o pé no freio do pessoal, aquele que, peraí, gente, vamos ficar calmo aqui para dar tudo certo, né? A gente já está caminhando para o fim, então eu queria pedir para o pessoal, eu queria fazer uma dinâmica, bem rapidinho. Pega um pedacinho de papel, eu estou pegando uma cartolina velha aqui da Larissa. Pega um pedacinho de papel aí, uma folhinha de sulfite, um cartezinho de mercado, o que você tiver na sua mão, pega aí. Vou dar tempo, enquanto isso a gente vai conversando. A Tati escreveu assim, ó, pastor, me vejo em Pedro, tenho aprendido muito, mas ainda sofro com minha impulsividade. Beijo, Tati. É um exercício diário. Por exemplo, pessoas que sofrem de síndrome do pânico, é um exercício diário para tentar se curar. Pessoas que sofrem de ansiedade, é um exercício diário, porque ela não sabe o que vai acontecer e isso angustia, ela fica nesse círculo vicioso. Mas servir a Deus também é um exercício diário. Também é um compromisso diário. Uhum. E eu queria falar para a Tatiane que Pedro é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia, entendeu? Pedro, para mim, porque eu também me vejo como Pedro. Né? Eu sou impulsivo, sou estourado, e aí eu queria de novo recomendar aí para a Tatiane. Tatiane, leia esse livro, tente achar esse livro. Ele também nos ajuda a nos conhecer, porque a impulsividade por si só, ela não é ruim. Né? Como a gente tem visto, a Priscila enfatizou aí no início, a impulsividade, ela em determinado momento, ela também ela é necessária. Necessária, né? E o interessante é que geralmente quem é impulsivo, quem tem essa proatividade toda, esse negócio de querer fazer as coisas correndo, tal, tudo, geralmente é líder. Né? Geralmente a pessoa é líder. Né? Então, ela tem
Esse livro ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. Aquele que é impulsivo, aquele que tem essa atividade toda, ele geralmente é um líder. E como a igreja, como os grupos precisam de líderes. Né? A igreja sempre vai precisar de líderes nos seus diversos segmentos, nos grupos, na própria liderança da igreja. Se ninguém fosse assim, não existiria líderes. Né? Então, assim, aquilo que eu volto a dizer, a gente não precisa deixar de ser impulsivo, mas a gente precisa só controlar. Né? O que vai nos ajudar a controlar? O Espírito Santo. Né? É o próprio Deus que vai nos ajudar a moldar isso, a controlar o nosso jeito de ser. Né? O pessoal pegou a folhinha para a gente fazer a dinâmica? Pode ser de qualquer tamanho, o que tiver mais fácil, mais rápido, mais perto. A folha tá inteira, não tá? Ó, tem meu rascunho aqui, cartolina de Larissa, tá inteira. A massa. Abre. Amassa de novo. Eita! Abre. Continua sendo papel, não continua? Continua sendo a minha cartolina com meu croquis aqui do roteiro. Continua sendo o verso do trabalho da... Amassa mais uma vez. Continua sendo papel. Abre. Deixou de ser papel, cartolina? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus recebeu a Pedro quantas vezes foi necessário. Pedro não perdeu o seu valor. Você não perde o seu valor. Para Deus, o seu valor é inestimável, meu irmão, minha irmã. Meu adolescente querido, que eu estou morrendo de saudade. Nós não perdemos o nosso valor para Deus. Pelo contrário, a cada experiência de fé que passamos, nosso valor aumenta. A cada experiência que vivemos, a nossa fé cresce. Deus não nos conhece só na superficialidade, como as pessoas. Deus conhece o nosso coração. Ele nos conhece profundamente. E você conhece a Deus profundamente? Você tem se colocado diante de Deus para ser usado profundamente? Você está disposto, pronto, com ânimo? Tem gente que chega, ai, tô morrendo, ai, tô cansado. Para Deus nós não podemos ter canseira, porque todo dia o sol está brilhando, a lua está no céu, nós estamos respirando, nós não podemos estar indisposto para Deus. Vocês já pensaram se um dia Deus resolvesse não acordar e não funcionar? O que ia acontecer? Eu falo isso para os meus alunos. O que ia acontecer se Deus resolvesse não dar bom dia para nós? A gente não existir. Então, seja disposto, preparado, animado. Tem dia que eu chego na minha classe e o povo tá assim, ai, tô com sono. Fez o quê durante a noite? Não dormiu, é óbvio, né? Já até sei. Quando o povo chega com sono lá na classe, eu já até sei que não dormiram. Mas a gente tem que estar sempre pronto para Deus, porque Ele nunca vira as costas para nós. Jesus, embora tudo o que aconteceu com Pedro, Jesus ainda acreditou em Pedro, no seu potencial. Jesus acredita em você, no seu potencial. Então, este tempo de pandemia que nos faz ficar reclusos é para a gente pensar. É para a gente se autoavaliar. Pedro se autoavaliou. Acredito que depois da negação, foi o momento dele de se questionar. Foi aonde foi caindo a ficha dele de que ele tinha uma responsabilidade.
Nós cristãos temos responsabilidade de estar sempre pronto para ser usado por Deus. E aí eu lembro da música da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, deixe Deus te usar para você brilhar como um farol, para você ser ponte sobre as águas, para você ser abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Você quer ser usado? Se dispõe. Muito bem, Priscila. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Pedro, mesmo nas suas fragilidades, ele se permitiu ser usado por Deus, né? E eu acho que isso que mais interessa, né? Não interessa o jeito que somos. Deus, ele sempre, através do seu Espírito, vai achar um jeito de nos usar mesmo diante das nossas fragilidades. Eu acredito, sinceramente, eu acredito que Pedro, ele nunca deixou, mesmo depois da ação do Espírito sobre ele, Pedro nunca deixou de ser impulsivo, mas ele aprendeu a controlar a sua impulsividade, né? Então, quando a gente vê Pedro, mais tarde, no livro de Atos, se deixando usar por Deus, sendo líder da igreja, ele não foi o primeiro ou o único líder da igreja, mas ele compôs o primeiro grupo que liderou e que colocou a igreja primitiva em andamento. Ele não deixou de ser impulsivo, mas ele controlava isso, né? É verdade. Na verdade, o Espírito Santo foi ministrando nele e aprendendo, fazendo ele aprender a controlar a sua impulsividade, o seu jeito de ser. Priscila, muito obrigado pela aula, muito bom. De fato, quando eu olhei o título da lição, que era sobre Pedro, eu fiquei assim muito contente, porque de fato, e eu confesso aqui que Pedro é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. Eu gosto muito de Pedro porque eu me vejo em Pedro, né? Se eu tivesse com Jesus lá no barco e vendo Jesus andar sobre as águas, eu também ia querer andar sobre as águas. Não, deixa eu experimentar esse negócio aí. Que negócio? Enquanto os outros ficam lá com medo, né? Não, quando eu ia no parque de diversão, um dos brinquedos que eu mais gostava era a montanha-russa, era o samba, era o chapéu mexicano, os que davam mais adrenalina, né? Mais emoção, né? Priscila, antes da gente encerrar, eu quero registrar aqui a participação dos irmãos que foram dando bom dia ao longo da aula. Então, está conosco a Janaína Matos, né? Bom dia, Janaína. O reverendo Samuel, bom dia, reverendo Samuel, reverendo. Bom tê-lo conosco. A Simone registrou aqui a participação do Edivaldo. O Edivaldo é um grande amigo nosso lá de São Carlos, né? O Antônio Carlos Cândido é lá de São Paulo, lá da Penha, né? Um amigo nosso, irmão nosso, ele participando aí conosco. Deixa eu ver aqui. A Beatriz, bom dia, Beatriz. Oi, Bia. A Silmara, bom dia, Silmara. A Leontina conosco. Oi, dona Leontina. O Marcos Gonçalves, que participou, né? Vamos ver aqui quem mais. A Tatiane. Luiz Otávio. Deixa eu chegar lá. Nós temos a Adriana, a outra Adriana, a Adriana Maria. Temos o Gilson Anchieta. Gilson, que bom, saudade de você, Gilson.
É bom Ó, tê-lo aqui Sabrina, conosco. Ó, Cleide, Luiz Otávio, deixa eu ver aqui, quem a mais? Cleide, pastor. A A Cleide Cleide não apareceu aqui para mim. tá aqui para mim. Cleide Costa. A Cleide, Cida seja Domingos. bem-vinda. A Cida Domingos está aqui, né? Maria Domingos é a Cida. Arlete, que é a irmã da Simone, irmã nossa aí, Bom bom dia. dia. E aí o pessoal vai sempre estando conosco aí. Obrigado, irmãos e irmãs, pela audiência. Deixa o seu like aí e dizer para vocês Compartilha, né, que pastor? Compartilha, gente. compartilha com Vamos a gente. compartilhar. A Francis Lene também, Oi, bom. amiga, que saudade. Simone Beijo. aqui, a Simone aqui registrando a participação da Francis Lene. E é tanta gente que a gente às vezes não dá conta de ver todos, tá bom? Mas irmãos e irmãs, que bom tê-los e tê-las conosco aqui nessa manhã. Obrigado pela audiência de vocês, pela participação de vocês na nossa escola. Domingo que vem temos mais, né? Domingo que vem às 9h30 estaremos aqui prontos para mais uma aula. E hoje à noite, às 18 horas, temos o nosso culto. Tá bom? E todo esse material, irmãos e irmãs, estará disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, se você ainda não se cadastrou lá, não entrou lá, entra lá no nosso canal do YouTube, se cadastre, aperte o sininho lá para você receber as notificações de novas publicações e deixa o like lá, assim, ó, like é o positivo lá, o joinha lá, deixa o like lá, porque isso fortalece o nosso canal, isso mostra as nossas atividades, tá bom? YouTube vai fortalecendo o nosso canal lá. Indica, dá a sua indicação lá para os seus amigos e amigas também curtirem o nosso canal, tá bom? Que Deus nos abençoe. Priscila encerra esta aula com uma oração e já abençoando também o nosso almoço, né? Já, né? Então vamos orar. Deus de amor, Deus de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar juntos estudando a tua palavra, aprendendo lições ricas e importantes para nós, que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos use para fazer a tua obra da melhor maneira possível, que mesmo nestes momentos, Senhor, em que estamos longe, possamos estar perto de coração, em sentimentos, em pensamentos, em orações, ó Pai. Agradeço, Senhor, por este domingo que o Senhor nos deu. Rogamos que tenhamos um alimento abençoado em nossa mesa. Agradecemos porque não nos falta o alimento, Senhor. E aqueles que sofrem e que não o têm, que o Senhor entre com providência e que através de nós possamos alcançar outras pessoas que precisam do alimento físico e do alimento espiritual, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos guarda e nos livra de todo mal. É a oração que fazemos já agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que tenha um ótimo domingo e nos encontramos mais à noite, tá bom? Abraço.